começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre, continuar falando sobre problemas de logística. Vamos fazer uma menção breve a problemas de qualidade da soja que é afetada, está sendo afetada por problemas de logística. Vamos falar também brevemente sobre estimativas de safra, a última estimativa de safra que saiu, e também falar sobre os números da ANEC, das exportações de soja, de farelo de soja no primeiro trimestre. E, para completar, nós vamos voltar a abordar o aspecto de armazenagem, falando sobre financiamentos liberados pelo BNDES para cooperativas para construção de armazéns. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, a classificação da soja ela tem sido um dos grandes desafios para os produtores, principalmente no Mato Grosso. Muitos sojicultores dizem que está havendo uma discrepância entre a classificação realizada na fazenda e no destino final, o que está resultando em prejuízo para os produtores. Estão estimando que as perdas podem chegar a 20% da produção devido à mudança de critério de avaliação, especialmente no que diz respeito à umidade e à avaria dos grãos. Tá? Além disso, a falta de infraestrutura logística está agravando essa situação. Demora, eventualmente, na colheita, por conta dos problemas climáticos, a falta de armazéns e a escassez de caminhões, no caso de Mato Grosso, para o escoamento da produção, estão aumentando os custos e as incertezas sobre a qualidade do grão no momento da entrega. Então, quando a soja chega ao armazém ou ao porto, a classificação pode resultar em descontos elevados, o que claramente impacta na rentabilidade dos agricultores. O sistema de classificação, segundo os produtores, deveria ter um mecanismo de transparência entre vendedores, que são os produtores, e os compradores. Mas, na prática, nem sempre isso está funcionando dessa maneira. Algumas cargas elas são recusadas por apresentarem percentuais de avaria superiores aos permitidos. E, caso o contrato não seja cumprido, existem penalizações financeiras. Então, o problema, segundo os produtores, é que os parâmetros nem sempre são aplicados corretamente. Um dos principais pontos de conflito ocorre quando a mesma carga de soja recebe avaliações diferentes em cada etapa do processo. Por exemplo, uma carga classificada com 10% de avaria na fazenda pode chegar no destino final com um percentual superior a 20%, o que compromete o valor negociado e causa prejuízos expressivos. Além disso, existem relatos de empresas que utilizam equipamentos inadequados ou realizam amostras manuais, interferindo no resultado final. Em alguns casos, mesmo empresas que possuem tecnologia para uma análise mais precisa, acabam adotando critérios próprios em desacordo com as normas estabelecidas. Para evitar prejuízo aos produtores, a ProSoja Mato Grosso criou um projeto classificador legal. Esse projeto conta com profissionais credenciados pelo Ministério da Agricultura e tem como objetivo garantir que as regras de classificação sejam aplicadas de forma justa. Nos últimos 4 anos, o classificador legal evitou perdas superiores a 25 milhões dos produtores mato-grossenses. Segundo dados da entidade, isso representa uma economia média de R$ 3.664,41 por carga, considerando laudos emitidos e arbitragens realizadas para corrigir descontos indevidos. Diante desse cenário, os especialistas recomendam que os produtores acompanhem de perto o processo de classificação e, sempre que necessário, acionem esse classificador legal. Em caso de divergências, o recurso à justiça também pode ser uma alternativa para garantir o cumprimento dos contratos. Bom, com relação à produção de soja, a Agroconsult, que realiza um evento anual chamado Rally da Safra, estimou que a safra de soja 2024-25 vai atingir 172 milhões de toneladas, que é um recorde. Então, esse volume representa um aumento de 10,7%
em relação ao volume da safra 2023-24. A função disso, né, as exportações do Brasil elas já tiveram uma aceleração nesse primeiro trimestre. A Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, ela confirmou um volume recorde das exportações de soja em março, totalizando 16,1 milhões de toneladas, segundo o relatório que ela divulgou essa semana. Esse volume representa um aumento de 18,8%, 2 milhões e meio de toneladas a mais, em relação ao que foi exportado em março de 2024. Em março de 2024 foram exportadas 13 milhões e meio de toneladas, o que registra também um novo recorde mensal para o produto. Então, no acumulado do primeiro trimestre, as exportações brasileiras de soja totalizaram 27 milhões de toneladas, um aumento de 14,4% em relação às exportações no mesmo período de 2024. O farelo de soja também, a ANEC informou que as exportações em março foram de 2,1 milhões de toneladas, que representa um aumento de 20,5% em relação ao volume exportado em março de 2024, quando foram exportadas 1,8 milhão de toneladas. As exportações do farelo, no período, totalizaram 5,3 milhões de toneladas, um aumento de 6% em relação ao volume do primeiro trimestre de 2024. Com relação ao problema de armazenagem, nós tivemos uma notícia interessante, que foi que o BNDES aprovou financiamentos de 216 milhões de reais para a construção e ampliação de armazéns. Tá? Isso para projetos dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Esses recursos eles são provenientes do Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, do Plano Safra 2024 e do FINEM, 2024-25. Quem recebeu esse financiamento, primeiro, a Copacol, que é a Cooperativa Agroindustrial Consolata, recebeu 83,8 milhões de toneladas, tá? Sendo 52,8 de recursos do PCA e 31 do FINEM. Também, Coamo recebeu 52,8 milhões de recursos do PCA. A Energética Santa Helena recebeu 40 milhões, sendo 25 do PCA e 15 do FINEM. E a Vale do Paracatu recebeu 40 milhões, sendo 25 milhões do PCA e 15 do FINEM. Então, esses projetos, segundo o BNDES, estão alinhados às políticas públicas do governo, pois atendem os objetivos de fortalecer a produção agrícola brasileira, além de modernizar, reformar e construir novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenamento e gestão dos estoques para enfrentar essas sazonalidades. Além desse financiamento do BNDES, a Conab fechou um acordo com Itaipu, né, e vai ampliar os seus armazéns com recursos de Itaipu. Para tirar do papel o plano do governo de reforçar os estoques públicos de alimentos e ampliar a sua arrecadação com serviços de armazenagem para terceiros, a Conab vai reforçar a sua maior unidade armazenadora e abrir espaço para mais 120 mil toneladas de grãos em Ponta Grossa, no Paraná. Vai aplicar 55 milhões da Itaipu Nacional para realizar os diagnósticos e desenvolver os projetos desse e de outros 3 armazéns, um em Rolândia e o outro em Cambé, ambos no Paraná, e em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Então, o recurso já está sendo usado nas obras de Ponta Grossa, que deverão ser iniciadas em outubro, com previsão de conclusão em abril do ano que vem. A unidade de Ponta Grossa tem capacidade para armazenar 420 mil toneladas, mas tem operado apenas com 300 mil, devido à falta de investimentos e manutenção das gestões anteriores, segundo a diretoria da Conab. Então, vendo que há um movimento tentando, evidentemente, ampliar a nossa capacidade de armazenagem, que é absolutamente necessária na medida que a produção continua crescendo num ritmo extremamente acelerado.
Vamos ver os próximos desdobramentos desses programas de financiamento para a construção de armazéns. Exatamente. Vamos ficar de olho nos próximos acontecimentos. Hélio, obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.